A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos e dos jovens, nesse terceiro trimestre, edição especial da CPAD. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 5 desse terceiro trimestre, edição especial. Vamos tratar sobre um tema muito rico. Hoje nós vamos estudar sobre Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Essa lição foi escrita pelo pastor Eurico Beckstein e hoje nós vamos analisar a respeito desse reavivamento espiritual que aconteceu em Jerusalém, causado pelo Espírito de Deus, esperando que Deus em Cristo possa falar com você poderosamente, sim, em nome do Senhor Jesus. Você, gente boa, que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, tá? Deixa também o teu joinha, porque com isso você vai ajudar muito a gente a falar de Jesus. Por favor, deixa o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e é claro que Deus em Cristo vai recompensar você. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens também, juvenis, discipulados, temos também adolescentes vencedores, tem muito material para professores da Escola Bíblica Dominical, e esses materiais você encontra nas nossas playlists aqui abaixo no link desse vídeo, é só você procurar. Inclusive as nossas lições do segundo trimestre estão disponíveis aí para você, esperando que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Nossa lição de hoje tem um texto bíblico, nós temos 3 objetivos e vamos ter 3 pontos, então vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Esse é o tema da lição de hoje. É interessante que nós estamos analisando uma passagem bíblica muito rica no Antigo Testamento, que se encontra no livro de Esdras, assim como também no livro do profeta Ageu e, juntamente com ele, Zacarias. Analisando esses textos, nós vamos perceber muito bem sobre a riqueza dessa reconstrução. Você vai perceber, à luz da palavra de Deus, que o templo ficou parado por 16 anos. Zorobabel inicia a reconstrução quando eles retornam de Jerusalém, mas por levante do inimigo, também por inveja dos samaritanos, esse templo fica parado possivelmente por 13 a 16 anos, conforme alguns historiadores. E agora nós vamos perceber, à luz da palavra de Deus, a riqueza dessa retomada, a riqueza de restaurar esse templo para a glória do Senhor. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. É muito importante a gente analisar o contexto histórico aqui. Por causa dessa parada, desse interdito e desse período em que o templo fica parado, essa construção fica parada, o povo retirou o seu olhar do foco do avivamento, retirou o seu olhar do propósito de Deus, retirou o seu coração daquele objetivo que Deus tinha estabelecido para esse retorno a Jerusalém. E começaram a colocar o seu coração, os seus objetivos, os seus propósitos e os seus sonhos acima dos planos e projetos de Deus. Você vai perceber que na própria história bíblica, analisando o texto de Ageu, como também de Zacarias e o texto de Esdras, o povo de Deus se esfriou e passaram então a investir os seus recursos nas suas construções, tiraram o seu foco do Altíssimo e colocaram o seu foco nas coisas terrestres. E é diante disso que nós vamos retirar algumas lições primordiais para compreendermos a luz da palavra de Deus. O primeiro subtópico do ponto número 1 trata sobre o seguinte argumento: Deus levantou 2 profetas. A própria Bíblia faz questão de dizer que nesse período Deus levanta 2 profetas. O primeiro profeta que surge aqui é o profeta Ageu, conforme está escrito em Ageu capítulo 1, versículo 1. O segundo profeta, também contemporâneo de Ageu, é o Zacarias. E o texto bíblico que apresenta essa chamada está no capítulo 4 de Zacarias, versículo 1 e versículo 6. Ambos os profetas são levantados por Deus para chamar o povo à atenção.
O povo perdeu o foco, o povo perdeu o objetivo primordial, que era estabelecer a construção do templo, que era exaltar a Deus através daquela construção. O povo passou então a colocar no seu coração os seus objetivos, os seus planos, ao invés dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Para e pensa, será que isso também está acontecendo hoje? Será que isso também está sendo repetido pela nossa geração? E é aqui que Deus levanta esses homens de Deus para chamar a atenção do povo, especialmente o Ageu. O Ageu chega dizendo: povo de Deus, vamos voltar o nosso olhar para a construção. Povo de Deus, a glória dessa segunda casa ou dessa última casa será maior do que a da primeira, porque ele está dizendo que quem pisará nesse templo é o próprio Messias, que nós conhecemos como Jesus. O Zacarias, na mesma pegada, também chama o povo de Deus a atenção e começa a dizer: olha, esse templo será um palco aonde o Messias, esse Messias prometido, irá pisar. Então você percebe que tudo está sendo preparado, tudo está sendo pavimentado para Cristo aparecer. E Deus levanta esses dois profetas para trazer o povo de volta para esse objetivo desse verdadeiro avivamento. Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 4 e versículo 13, a Bíblia faz questão de dizer que Deus levanta Zacarias para ir até Zorobabel. Zorobabel que exercia nesse período o papel de governante daquela Judeia, daquele movimento em si, por permissão de Ciro. Então Zacarias é levantado por Deus para ir até Zorobabel, para trazer uma mensagem de Deus. E Deus levanta Zacarias exatamente para poder despertar mais uma vez o coração de Zorobabel e entender o propósito e os objetivos de Deus. Deus tem levantado os seus servos para levar a mensagem aos nossos pastores, aos nossos líderes, às nossas lideranças políticas, para despertar esse povo, para voltar o seu coração à presença do Altíssimo. E é aqui que nós tiramos lições primordiais para apresentar aos nossos alunos em sala de aula. Zacarias capítulo 4, versículo 7. Zacarias tem uma visão e entrega a mensagem a Zorobabel, dizendo que todas as dificuldades que foram levantadas pelo inimigo, que pareciam para Zorobabel um grande monte, grandes montanhas, Deus então mostra uma visão para Zacarias para entregar a mensagem a Zorobabel, dizendo que Deus transformaria aquela situação em planície. Em outras palavras, pavimentaria o caminho para aquele homem de Deus realizar a obra de Deus. O mesmo Deus que usou a boca de Zacarias continua também usando os seus servos nos nossos dias, pavimentando o caminho para a sua igreja avançar, para a gente levar o evangelho, para a gente ir adiante para a glória de Deus. E se você concorda com isso, por favor, deixa aí o teu glória a Deus em nome do Senhor Jesus. E quando nós lemos Zacarias capítulo 4, versículo 9, o Deus vivo usa a boca de Zacarias para dizer a Zorobabel que ele concluiria a construção daquele templo. Deus fala e ele cumpre a sua promessa. O mesmo Deus vivo que usou os profetas no passado continua trabalhando também em nossos dias. Continua também trabalhando em favor da sua igreja, em favor de você, em favor de mim, em nosso favor, pelejando para a glória de Deus. Zacarias capítulo 3, versículo 4. Zacarias é boca de Deus tanto para entregar uma mensagem para Zorobabel, que é um governante político, mas também é boca de Deus para entregar uma mensagem ao seu líder sacerdotal, que nesse caso aqui é o Josué, em algumas versões Jesua. E é interessante que ele leva essa mensagem falando para o sacerdote de um tempo de purificação e alertando a esse sacerdote a buscar também a purificação, porque chegaria o tempo desse sacerdote exercer o seu ministério. A gente precisa também levar em consideração que aquela geração não conhecia os ritos do templo na prática. Por exemplo, o Josué, que era sacerdote, ele não viu esses ritos do templo em prática. Ele vive na Babilônia, ele nasce na Babilônia. E você percebe que ele vem dessa nova geração e
Deus usa então a boca de Zacarias para dizer: olha, Josué, se prepara o teu coração. Em outras palavras, arruma a casa, Josué, porque você vai ser usado por Deus. Arruma a casa, Josué, de Deus. Se purifica, busca o perdão para si, porque você vai exercer o sacerdócio nesse novo templo para a glória do Deus vivo. E é interessante que o Deus vivo, que provoca avivamento naqueles homens, usa o Zacarias para entregar a mensagem aos governantes, nesse caso aqui, para o Zorobabel, que é governante, para o Josué, que é sacerdote, mas Deus usa o Ageu no meio da multidão, no meio do povão, para trazer a mensagem para o povo. E o Ageu traz esse alerta no meio da multidão, lá em Jerusalém, trazendo o povo de volta para a realidade, dizendo: olha, vocês estão preocupados com bens materiais, com aquilo que vocês precisam resolver, mas agora é necessário voltar o seu coração para a presença do Deus vivo. Olha o que Ageu fala no seu texto. Ageu capítulo 1, versículo 4. Ageu é boca de Deus para chamar a atenção do povo e dizer: olha, vocês estão preocupados em realizar as suas construções, mas estão deixando a casa de Deus deserta. Esse profeta de Deus chama o povo a atenção, traz o povo de volta. E aqui, gente, tem tanta coisa para a gente poder aplicar na vida dos nossos alunos nesse período em que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando sim de um verdadeiro reavivamento, de um reavivamento que traga o povo de volta para Jerusalém, para as nossas igrejas, diante desse período em que estamos vivendo. E Ageu, no capítulo 1, versículo 8, ele dá a ordem de Deus, ele entrega a mensagem de Deus: subir ao monte, buscar madeira, porque chegou o tempo de vocês construírem a casa do Deus Todo-Poderoso. É interessante essa perspectiva que nós estamos percebendo aqui. Lá quando Deus fala com Salomão no primeiro templo, Deus diz a Salomão que não existiria templo construído por mãos humanas que comportaria a sua presença. Deus estava mostrando para Salomão que o templo em si não comportaria a sua glória. Em outras palavras, ele estava dizendo que a sua glória é maior, que a sua glória é melhor. E agora aqui, nesse período histórico, Deus está nessa construção. Deus está com esse propósito. Ele quer que essa construção aconteça para provocar um reavivamento na vida e no coração do povo hebreu. Vamos avançar então para o nosso segundo subtópico do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o resultado da mensagem dos profetas. Qual foi o resultado dessas mensagens de Deus? O Deus que usa Zacarias para Zorobabel e para Josué, e o mesmo Deus que usa Ageu para aquela multidão. Qual é o resultado dessa pregação? Toda pregação tem um resultado, toda exposição bíblica tem um resultado, todo o ensino da palavra tem um resultado. E qual é o resultado que essa mensagem provocou aqui? Esdras capítulo 5, versículo 2. O resultado da mensagem foi impactante. Então o povo de Deus começou a reconstrução do templo. O Deus vivo fala por sua palavra. O Deus vivo fala pelas Escrituras. Querido pastor, querido irmão, querido professor, leve isso em consideração. A Escritura sendo exposta, ela vem de Deus, ela é de Deus, ela é palavra de Deus. Deus não tem um compromisso com as tuas palavras, preste bem atenção a isso, mas Deus tem o compromisso com a sua palavra. Deus usa a boca de Zacarias, usa a boca de Ageu, entregando a mensagem. Deus também usa a tua boca, querido professor, querido aluno, querido pastor, quando você expõe a Escritura. E qual é o resultado? É o impacto relevante no coração do povo de Deus. E quando você lê a palavra de Deus e encontra o texto de Esdras, capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que os inimigos se levantaram. Os inimigos sempre vão se levantar contra a obra de Deus, sempre vão se levantar contra aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas é importante você parar para entender e entregar essa mensagem. Quando os inimigos perguntaram quem foi que deu a ordem para essa reconstrução, quem é que está dando a ordem para esse reavivamento da igreja, quem é que está dando a ordem para esse reavivamento de Jerusalém, quem está dando a ordem é o Deus vivo. A ordem veio do alto, a ordem veio do Espírito, a ordem veio
veio de cima. A ordem não é a ordem humana, mas a ordem é a ordem altíssima para a glória de Deus. E quando Deus te entrega uma ordem, cumpra, faça aquilo que Deus deseja, porque Ele garante a vitória para a sua igreja. E é interessante que quando o rei Dário investigou então a ordem e todos os documentos sobre aquela construção, percebeu que isso já havia sido liberado por Ciro. Deus já estava no controle de tudo, trabalhando em favor do seu povo. O mesmo Deus continua trabalhando em seu favor. O mesmo Deus continua trabalhando por sua igreja. Vamos avançar então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou influenciando a construção até o seu término. Esse é o nosso terceiro subtópico aqui. Esdras capítulo 6, versículo 14. Deus usou seus profetas, Ageu e o Zacarias, para poder levar a mensagem de Deus ao povo de Deus. E esses homens de Deus exerceram um papel profético, mas ao mesmo tempo um papel pastoral, de orientar o povo, de incentivar o povo. É aqui que o pastor entra. O pastor entra com a mensagem de Deus, com a palavra de Deus, com um papel pastoral, conduzindo o povo a essa construção da obra de Deus, conduzindo o povo a avançar, a levar adiante a doutrina, a continuar firme para a glória de Deus. E quando falamos de doutrina, quando estamos lendo esse material do Eurico Bergstein, a gente percebe o zelo da doutrina, desses homens de Deus que se dedicaram ao ensino bíblico, à exposição bíblica, à exposição da palavra. E Esdras 6,15 está escrito que eles acabaram a construção da casa do Senhor. Os homens de Deus são impulsionados por Deus para entregar uma mensagem de Deus à nova geração. Os nossos corações precisam estar voltados para a doutrina bíblica. Nós precisamos, irmãos, valorizar a doutrina assembleana, a doutrina que nós defendemos. Nós temos um conteúdo teológico firme, padronizado, rico, que traz para a gente uma riqueza espiritual, pautado na teologia do padrão quádruplo que diz: Jesus salva, batiza, Ele cura, ou glória, e Ele em breve voltará. Esse mesmo Jesus continua trabalhando. E é interessante que esse padrão, ao mesmo tempo que é tão simples, mas é tão profundo teologicamente, nós temos uma teologia. Somos pentecostais, mas pentecostais de coração e mente. Os nossos fundadores são pastores suecos. Você percebe que tanto a Frida como o Vingre, homens e mulheres de Deus que foram levantados diante da história, foram homens que se dedicaram ao ensino da palavra, ao ensino das escrituras, ao ensino da mensagem. O Emílio Conde também se dedicou. Tem muita gente que se dedicou para essa teologia ser construída. Então vale a pena a gente valorizar aquilo que nós temos. Em 2017, a CPAD publicou aí a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, e esse material, um material muito rico que vale a pena você estudar e explorar, esperando que Deus em Cristo possa edificar você. Vamos avançar então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. E se Deus está falando com você até aqui, por favor, coloque aí nos comentários, nos ajude a crescer em Jesus. O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. A gente precisa compreender muito bem a respeito desse ministério profético, especialmente no nosso viés pentecostal. Nós entendemos que a manifestação profética ela é real. Existe o dom de profecia. Não vamos confundir apenas como um dom de profecia, mas estamos falando do ministério profético. Quando você analisa os profetas do Antigo Testamento, eles exerceram um ministério profundo e real à luz das Escrituras. Foram homens que foram usados por Deus, e mulheres também. A Bíblia também cita profetisas. Débora, além de juiz, era profetisa. No Novo Testamento nós encontramos mulheres que profetizaram, e é importante a gente levar isso aqui em consideração. Então, o ministério profético é algo que existe nas Escrituras. Os profetas eram usados por Deus em visões, em revelações. Eram homens de Deus que entendiam a mensagem. Existem os profetas que são profetas literários. O que é isso? É aquela galera, aqueles profetas que receberam a mensagem de Deus e eles escreveram a Bíblia. Eles escreveram, por exemplo, os autógrafos
os primeiros exemplares da palavra de Deus sem saber que estavam escrevendo o cânon bíblico. Isso foi reunido anos mais tarde, de acordo com a história da igreja. E não vem aqui a gente tratar sobre isso, porque é pano para manga e é muito material para a gente poder entender. Mas vamos só compreender. Existem profetas literários que são aqueles que escreveram o texto. Por exemplo, Jeremias, Isaías, Daniel, os profetas menores estão aí na sua Bíblia. Essa galera escreveu o texto. Mas existem também os profetas que não são profetas literários, são profetas orais. Por exemplo, Elias, Eliseu, existe também até o próprio ministério de João Batista, que ele é visto como um profeta oral. Você olha para a Bíblia e você também percebe que nem todos os profetas realizaram milagres. Alguns realizaram milagres, mas outros realizaram profecias, ensinaram a palavra, falaram da palavra, entregaram a mensagem de conserto e de renovo de Deus. Quando a gente analisa o ministério profético, agora compreendendo no viés do pentecostalismo, que é o nosso viés, nós entendemos que Deus também levanta pessoas nesse ministério profético para entregar uma mensagem a alguém. A pessoa é levantada por Deus, ou no dom de profecia, ou nesse ministério profético. A pessoa pode entregar uma profecia recebida de Deus para a tua vida. A pessoa pode receber uma visão de Deus e te entregar essa mensagem. Isso é real, isso acontece, tá? E é rico também para o nosso pentecostalismo. Existem homens e mulheres de Deus que são verdadeiros profetas. Mas no meio do nosso movimento pentecostal, a gente precisa também entender e levar em consideração de forma muito séria também que existem pessoas que levam esse ministério de forma leviana, que não são profetas e exercem esse papel, querem exercer esse papel de profeta sem ter essa chamada. O primeiro subtópico fala sobre o seguinte argumento: as manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem várias passagens bíblicas que Deus levantou profetas para entregar uma mensagem. O primeiro profeta citado pelas Escrituras é Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Era um homem de Deus que entregava a mensagem de Deus e ao mesmo tempo realizava grandes maravilhas. Outro profeta que nós encontramos no Antigo Testamento, que até já citamos para você, é o profeta Elias, um homem de Deus de caráter ilibado, um homem de Deus que se dedicou a trazer uma mensagem de conserto para o povo de Deus. E esse Elias traz um ministério fantástico. Ele é um profeta oral. Não tem um livro do profeta Elias, mas ele é apresentado no texto de Reis, no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 17. Eu gostaria de deixar um texto bíblico para você em 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Agora, eu gostaria de mostrar para você também, no segundo subtópico, as manifestações sobrenaturais de profetas no Novo Testamento. Citamos alguns profetas para vocês do Antigo. Agora vamos olhar para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos esse ministério profético? Encontramos sim. No Novo Testamento nós encontramos, por exemplo, a citação do próprio profeta João Batista. Nós encontramos o profeta Ágapo, que ele é citado lá em Atos. Mas é importante a gente compreender que a partir do derramamento no Pentecostes, acontece algo sobrenatural que nós entendemos no pentecostalismo e chamamos de dom de profecia. O dom de profecia é dado à igreja para a edificação da igreja, a edificação dos santos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 6, você vai perceber que o próprio Paulo traz esse ministério, demonstrando que esse dom de profecia era algo visível para a igreja, para a edificação da igreja. Também era visível no meio da doutrinação dos irmãos. E em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo fala exatamente para a segunda geração, aquela nova geração que surge a partir da perspectiva de Timóteo, seu filho na fé, alertando a Timóteo para não desprezar o dom que havia nele. O dom da exposição da Escritura, o dom também da exposição dessa palavra do Espírito para a edificação dos santos, para a edificação da igreja.
Tudo leva a entender que a igreja em si era edificada ao mesmo tempo pelo ensino da Escritura e ao mesmo tempo pelo ensino da voz de Deus, pela voz profética, através dos homens de Deus. 1 Coríntios 12:31, Paulo recomenda os irmãos a buscarem com zelo os dons espirituais, porque na visão do Novo Testamento e na nossa visão pentecostal, nós entendemos que esses dons espirituais são manifestações para a igreja. Existem movimentos que são cessacionistas. São aqueles movimentos que dizem o seguinte, que os dons cessaram no Novo Testamento, pararam por lá. Foram reais naquele período, mas pararam. E a igreja não pode mais experimentar dessa graça. Nós do pentecostalismo dizemos o seguinte, que esses dons são para hoje também. A igreja de Cristo, ela é viva e esses dons trazem a edificação da igreja nos nossos dias. E é importante a gente levar isso aqui em consideração, parar para entender sobre essa riqueza que defendemos. Os dons espirituais são para a gente. Paulo alerta Timóteo, não despreze o dom que é em ti. Incentivando a Timóteo, em outras palavras, busca, meu filho, continua buscando. E eu quero trazer essa mensagem para você. Continua buscando, meu irmão, minha irmã. Cristo tem essas bênçãos espirituais para a tua vida, para a glória de Deus. Vamos avançar então para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O ministério de profeta à luz da Bíblia. Você percebe que Deus levanta dois profetas nos dias de Zorobabel e nos dias de Josué. O Ageu e o Zacarias. E agora a gente precisa parar para levar em consideração também sobre esse ministério de profeta à luz da Bíblia. Eu acabei de falar para você que existem homens e mulheres de Deus que são levantados por Deus para trazer uma mensagem de Deus, mas existe muita gente que são charlatões, mentirosos, que se chamam de profeta, se intitulam de profeta, mas não tem nenhuma comunhão com o Altíssimo. E como é que a gente detecta essas coisas? À luz da Bíblia, pelo ensino da palavra. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Na dispensação do Antigo Testamento, o profeta recebia a mensagem para a edificação do povo de Deus. Essa edificação era espiritual, era um alerta, chamava o povo para a presença de Deus. Todo profeta exercia o seu ministério quando o reino estava corrompido, quando o sacerdócio não estava mais agradando a Deus, Deus então levantava os seus profetas. E existem vários exemplos no Antigo Testamento que eles, além de ensinarem a palavra, exporem a palavra, eles também exerciam outras coisas. Ezequiel 22. Alguns anciões vieram a Ezequiel para que consultasse ao Senhor, para que o Senhor pudesse lhe trazer uma resposta. E a resposta de Ezequiel, você percebe que é uma resposta que já traz essa mensagem que o povo estava corrompido. Ou seja, os profetas no Antigo Testamento, como Ezequiel, eram vistos como os homens de sabedoria, homens sábios, homens que tinham contato com o Altíssimo, que entregavam a mensagem de Deus real para a edificação do povo de Deus. No Antigo Testamento, você percebe que eles exerciam isso também. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, você percebe que o pai de Saul havia perdido algumas jumentas e Saul sai à procura dessas jumentas. E ele encontra o profeta Samuel e consulta Samuel para encontrar aqueles animais perdidos. O profeta era uma espécie de GPS que recebia uma mensagem de Deus e entregava por essa iluminação às pessoas naquele período. Eram homens sábios, de conhecimento de cultura popular também, e de conhecimento de causas que existiam naquela época. E você percebe isso acontecendo até mesmo com Samuel aqui. 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, está escrito que algumas pessoas consultavam os profetas até mesmo para saber da sua saúde. O profeta era uma espécie de médico naquele período. Era um homem que trazia esse viés de entendimento sobre a saúde de alguém. Isso era muito comum nas páginas do Antigo Testamento. E o profeta também passava adiante, especialmente no Antigo Testamento, uma mensagem de um profeta superior. Por exemplo, Moisés transmite uma mensagem aos anciões para que esses anciões passem essa mensagem adiante. E essa mensagem deveria chegar aos corações do povo,
da mesma maneira, da mesma forma que Moisés recebe. Êxodo capítulo 19, versículos 7 e 8. Para finalizar a aula de hoje, vamos então para o nosso segundo subtópico aqui do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o profeta e a dispensação do Novo Testamento. Já no Novo Testamento, a gente percebe, à luz desse viés, que existe o dom de profecia. E esse dom de profecia, além desse ministério profético, traz um contato totalmente diferente desse viés do Antigo. O profeta no Antigo Testamento é visto como um xamã, é visto, por exemplo, como um sábio, um adivinho, alguém que entendia onde as coisas estavam, um médico. Mas no Novo Testamento isso não acontece. O que acontece é o dom de profecia, é uma voz profética pelo Espírito de Deus. E ter o dom de profecia no Novo Testamento não significa que essa pessoa é um profeta. Guarda isso. Ter o dom de profecia, o próprio Eurico Bergsten traz isso na lição, não significa que a pessoa é um profeta. O dom de profecia é dado, mas isso não significa que a pessoa exerce esse ministério profético. A pessoa ela é usada no dom, entenda isso, mas ser um profeta é outra coisa. Atos 21, versículo 8 e 9. Ser um profeta à luz do Novo Testamento é alguém que tem um manejo da palavra, é alguém que entende da palavra, é alguém que expõe a Escritura. O professor da Escola Bíblica Dominical, ensinando a Escritura, a palavra de Deus e expondo a Bíblia, ele se torna um profeta. O teu pastor, gente boa, é um profeta de Deus quando ele expõe a Escritura para você. E existe uma diferença muito importante sobre o ministério dos profetas do Antigo Testamento e esse dom de profecia no Novo, e esse ministério profético no Novo. Qual a diferença? No Antigo, as pessoas consultavam os profetas para receber uma mensagem de Deus, mas no Novo é diferente. Os profetas recebem a mensagem de Deus e expõem a Escritura para o povo. Esse ministério antigo foi até João Batista, dessa consulta ao profeta. Mas em Lucas 16:16, no Novo, os profetas do Novo Testamento, eles anunciam o reino de Deus. Eles são porta-vozes desse reino. E na Nova Aliança, de acordo com 1 Timóteo 2:5, está escrito que esse novo viés profético tem um único mediador. O profeta no Antigo Testamento era o mediador entre Deus e o povo. Agora, na Nova Aliança, o profeta não é mediador. Jesus é o mediador. Jesus é a ponte, não o profeta. E aqui tem uma aplicação muito forte. A gente precisa parar para entender que nós somos somente servos. O verdadeiro mediador é Jesus. O verdadeiro mensageiro é Cristo. A gente só tem o papel de entregar a mensagem de Cristo. Ele é o dono da palavra, Ele é o dono da igreja, Ele é o meu e o teu dono também. Ele é o dono do dom de profecia que você possui. Jeremias 23:21. Olha só o que o Eurico Bergsten coloca pra gente. É importante a gente entender que o único mediador agora, a partir da luz do Novo Testamento e pra gente do pentecostalismo, é Cristo. A gente tem que buscar Cristo, a resposta vem de Cristo. Então esse negócio aí de você consultar um profeta para poder tomar uma decisão da compra de um imóvel, uma decisão de casamento, que fala de relacionamento, uma decisão da tua vida sobre emprego, algo que você precisa tomar, uma decisão muito importante. Você busca alguém de carne e osso como eu e você, toma cuidado. Foge disso porque isso não é bíblico. A verdadeira resposta vem do alto, vem de Deus, vem do Senhor e o Deus vivo falará com você sim. E é importante que os obreiros ensinem o que é esse ministério profético, esse ministério que foi exercido pelo Ageu e pelo Zacarias, que é o ministério de reavivamento. E na Nova Aliança, o único mediador é Jesus. Então nós devemos buscar a Jesus. E nessa busca desse reavivamento, nós devemos sim ter a resposta do alto,
que vem de Deus. E, gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Se essa palavra fala ao teu coração e se eu contribuir contigo, coloca aí nos comentários em nome de Jesus. Na próxima semana a gente vai estar aqui trazendo para vocês a lição de número 6, que vai tratar sobre um assunto muito importante aqui na Escola Bíblica Dominical. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Que Deus em Cristo te abençoe, um beijão no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.